Eu sei muito bem como que é olhar para a vida, querer mudança, querer mudar o quadro, a situação, e não ter energia, não ter força para tomar uma atitude e fazer com que isso realmente aconteça. Eu sei muito bem o que é ver vídeos e mais vídeos com ideias, com situações para a gente mudar e transformar a nossa vida e não conseguir colocar em prática. Se você é mais uma dessas pessoas, fica até o final, porque depois desse vídeo você vai tomar uma atitude, você vai mudar de vez a situação da sua vida. Seja muito bem-vindo, eu sou Patrícia Carvalho e eu compartilho aqui no meu canal como um diário da minha jornada de expansão de consciência. É um processo, é longo, cada um tem o seu. A gente vê muitos vídeos de pessoas totalmente mudadas, transformadas, a forma como se veste, como se porta, como fala, até o semblante e a energia são literalmente outras. Mas essa pessoa, ela sofreu um processo. E eu estou compartilhando aqui o meu processo para chegar no estado que eu imagino e que você possa acompanhar isso para ver que é possível, que se eu vou mudar, você também pode mudar. Hoje eu vou falar sobre mudança, sobre transformação. Sempre vi vídeos no YouTube, vi outras pessoas dando várias dicas de como mudar, de passo a passo, de como a gente começar o ano escrevendo, né, as metas que a gente quer alcançar para aquele ano, ler vários livros, perder peso, se empenhar em um trabalho diferente, mudar a casa, fazer alguma coisa. Chega janeiro, aquele gás. Fevereiro já diminui. Março, não consigo concluir nada. Pronto, terminei mais um ano sem fazer nada. Dia após dia, semana, meses, na mesma situação de estagnação. Vendo outras pessoas caminhando e a minha vida estagnada. Gente, eu cheguei, posso dizer que no fundo do poço. No fundo do poço mesmo, de alguns momentos, cheguei a estar em dar um fim na minha vida. Porque eu não via sentido, não via propósito, sempre com muita luta, com muita dificuldade. Então, não via sentido. Para que viver? Para que vir para cá? Por que Deus me colocou aqui? Se é para sofrer, se é para passar por essas situações e circunstâncias, se tem outras pessoas que a vida parece que tudo é mais fácil, que tudo acontece de forma mais natural, parece que cai no colo da pessoa. Você também já se perguntou isso? Você também já fez esse questionamento? Eu fiz diversas vezes. Eu fiquei muito tempo olhando a vida dos outros enquanto a minha vida ficou sempre estagnada. Por quê? Porque eu nunca fiz nada para poder melhorar. Eu nunca tive força, eu nunca tive energia, eu nunca tive aquela vontade para fazer alguma coisa. Então, eu resolvi dar um basta por situações que eu passei na minha vida de vergonha, humilhações que eu passei no trabalho, na minha vida pessoal. E eu resolvi dar um basta, um chega. Eu acho que todo ser humano ele tem o seu limite, seu limite de sofrimento, mas o sofrimento que a gente mesmo se coloca. Eu nasci no meio de uma família humilde. Era da roça, eu fui criada na roça, né? Morando em sítio. Minha mãe trabalhava na enxada. Então, o meio que minha mãe e que meu pai viveram, como eles foram criados, foi sempre naquela limitação, naquele mundinho, naquele paradigma. Eles procuraram fazer o melhor que eles puderam fazer por mim. Fizeram o melhor, mas eu cresci com muita crença, com muita limitação, com uma visão de mundo. Quando eu comecei a questionar, ver a vida de outras pessoas, o porquê que essas pessoas tinham uma vida diferente, que parecia ser mais fácil, mais prático, e a minha vida estava daquele jeito, por quê? Por que fulano consegue e eu não consigo? Por que a vida de ciclano é desse jeito e a minha vida não é? Então, eu resolvi dar um basta em tudo isso que me fazia mal, que me torturava, que me tirava a minha paz, tirava o meu sossego. Mas isso só foi possível, só está sendo possível, porque não foi totalmente transformado. Ainda estou mudando, estou no processo. Mas isso só está sendo possível porque eu estou mudando aqui dentro. Não tem como você mudar o seu exterior se o seu interior está uma bagunça, se o seu interior está uma confusão, se o seu interior você não sabe o que você quer, se o seu interior você não sabe nem o que você está sentindo direito. Você precisa se avaliar, avaliar como está a sua vida,
avaliar qual é o seu meio, o que você está inserido, quais são as suas dores, quais são os seus problemas, qual é a situação que você está. Você está num relacionamento tóxico, que o seu parceiro, a sua parceira está te colocando para baixo, está te diminuindo, tirando a tua autoestima. Você está num trabalho que suga suas energias, um trabalho que te maltrata. Você está num seio de amizade, que não, vamos dizer que não é amizade, que te colocam para baixo, que diminui a sua estima, que diminui quem você é. Você está em um meio onde pessoas são negativas, que só ficam falando coisas ruins. E aí a sua vida se reflete isso. Não basta, chega. Sai dessa situação, tem jeito. A gente pode ter nascido num meio, a gente pode ter crescido num determinado meio, mas a gente não precisa permanecer lá. A gente não precisa permanecer nesse lugar. Tem como a gente sair, tem um mundo melhor, um mundo de possibilidades. Deus criou as mesmas possibilidades para mim, para você, para aquele que está muito bem, para aquele que infelizmente está muito mal. Eu cheguei a achar que Deus era injusto, porque o sol nascia para alguns e não nascia para outros. Mas não. Deus, ele tem as mesmas oportunidades para cada um de nós. Só que a gente, por conta das nossas escolhas, por conta dos nossos sofrimentos, das nossas mazelas, a gente se coloca, a gente se afunda, a gente fica vivendo aquilo ali dia após dia e não tem mais para onde ir. Se você já chegou no fundo do poço, você só tem duas opções: ou você sobe, ou você continua cavando mais o fundo do poço e se enterrando. Eu sei que é difícil não ter forças, não ter energia. Você olha para um lado, você não vê nada. Você olha para o outro, você não vê nada. Parece que você está no escuro, que não tem para onde sair. Gente, eu já estive nessa situação. Eu já tive, inclusive, depressão. Não tinha, não tinha jeito, não tinha maneira, não tinha saída, não tinha solução. As coisas começaram a clarear agora, há pouco tempo que eu comecei os meus estudos com o professor Hélio Couto a fim de fazer ressonância. Né? Ainda estou estudando, descobrindo muitas coisas têm se clareado na minha mente. A minha consciência ela tem se expandido. Então eu percebi que existe um mundo de possibilidades para mim. E toda vez, quando eu estou dirigindo, ou quando eu ando de um ônibus, que eu olho as pessoas, eu vejo muita gente, assim, vejo moradores de rua, pessoas assim como um semblante, aquelas pessoas que estão trabalhando demais, que estão cansadas. Eu falo assim, nossa, todo mundo tem possibilidade, todo mundo tem um mundo cheio de coisas maravilhosas. Só que a gente está tanto numa bolha que a gente foi inserida a acreditar que aquilo é nossa realidade, que a gente não consegue enxergar as maravilhas e as oportunidades que existem. Porque a gente está naquilo, está envolvido naquilo, mas tem como sair, tem salvação, tem solução. Eu digo isso porque para mudar o seu exterior, você primeiro precisa mudar o seu interior. E como que você muda o seu interior? Mudando a sua energia, mudando o seu estado vibracional, mudando a forma como você se sente. Se você estiver pensando coisas ruins, se você estiver com medo, ansiedade, se você estiver apreensivo, é só isso que você vai atrair para a sua vida. Tudo que eu foco se expande. Se você foca na preocupação, na doença, na dificuldade, aquilo vai se expandir, se tornar, aquilo vai ser o seu foco. E aqui fica naquele looping. Então, como você faz isso? Gente, eu tenho feito um exercício que no início eu não dei muito bope para esse exercício. Eu achei que fosse mais uma loucura. Eu falei assim: ah, não, já não tenho mais nada a perder. Porque nesse tempo que eu tenho estudado, eu tenho levantado, eu tenho questionado muitas coisas. Nossa, como que eu atraio isso? Como que eu penso positivo? Mas, gente, como que eu vou pensar positivo se aqui dentro tá uma bagunça? Como que eu vou mudar? Como que eu vou co-criar a minha realidade se o meu interior tá aquela confusão, eu não consigo ter esperança, eu não consigo acreditar? Como ter fé se tudo à minha volta diz o contrário? Então,
eu vi um livro da a Magia, da Rhonda Byrne. Eu não tenho ele aqui porque ele tá lá no meu carro, porque eu levo, às vezes, antes de chegar no trabalho, quando eu chego mais cedo, eu não consigo fazer o exercício mais cedo, eu dou uma lida nele. Ele já fica lá, guardadinho lá. Então, eu vou deixar aqui o link nos comentários do site da Amazon, que inclusive está até com uma promoção. Gente, esse livro, ele tem transformado a minha vida através do poder da gratidão. Ele tem transformado. Por quê? Você precisa agradecer por aquilo que você já tem, para que então você vá liberando outras coisas e possibilidades na sua vida. Porque aí você muda o seu estado de ser, você muda o seu estado de sentir. No início, quando você vai fazendo as atividades, os exercícios dele, inclusive, você fazer todos os dias o caderno da gratidão. Você escrever 10 motivos diferentes por todos os dias pelo qual você é grato. Então, todos os dias você tem que procurar. Mas, por exemplo, você agradece pelo sofá que você tem, você agradece pela mesa, se você tiver, para você poder comer. Você agradece pela panela que você tem para você poder fazer comida. Você agradece pela água limpa que a gente tem para beber. A gente tem água canalizada. Você já parou para pensar que tem outras pessoas do outro lado do mundo, na África, que estão bebendo água barrenta, que andam quilômetros com uma lata d'água na cabeça para conseguir ter água em casa? Você já parou para pensar nisso? Então, você começa a ver que você tem muitos motivos para agradecer na sua vida. E aquilo vai liberando, é como se fosse tirando trava. E aí você começa a aumentar a sua vibração. Você começa a ter sensação de bem-estar, você começa a se sentir bem. E quando eu estava fazendo no início, eu não tinha aquela gratidão. Isso foi com o tempo. A gratidão é um hábito que você precisa cultivar todos os dias. Quando você vai fazendo aquele exercício de gratidão todos os dias, você vai vendo o quanto você é grato, você muda o seu estado. E aquilo vai te trazendo energia, energia para você conseguir mudar a sua situação, para você dar um basta na situação que você está vivendo e dizer, não, eu não quero viver mais isso, eu não vou viver mais dessa forma, eu vou mudar a minha vida, eu vou transformar a minha vida. Inclusive, eu estou preparando uns outros vídeos que eu vou lançar aqui para a gente poder fazer um desafio para transformar a nossa vida. Inclusive, eu estou elaborando um planner muito legal, muito bacana, para a gente colocar as metas, avaliar como que está sendo, né, o alcance dessas metas, se a gente está cumprindo. O trabalho que eu estou fazendo, que eu estou achando maravilhoso, para poder mudar algumas áreas da minha vida, transformar alguns hábitos da tua vida. Ah, Patrícia, eu vou mudar a minha vida literalmente. Não, mas você começa dando passo. Poxa, se em 6 meses você conseguir transformar algumas áreas da sua vida, mudar algumas coisas, então aí, pô, imagina, você conseguiu fazer isso, você mudou algumas coisas na sua vida, pô, legal, dá mais gás para você pegar e transformar mais ainda. Gente, é um processo. Se você está afundado em dívida, você não vai, só se você ganhar na loteria, mas mesmo assim, se você não tiver sabedoria para ganhar na loteria, você fica mais pobre, porque tem muitos aí que ganharam na loteria que não conseguiram ter a administração das suas finanças e ficaram mais pobres ainda de antes de ganhar. Então, assim, não adianta de nada. Então tem que mudar, mudar, tirar crenças que limitam por crenças fortalecedoras, se desafiar. E é de passo a passo, de degrau em degrau que a gente vai mudando. Não pense você que muitos vídeos que a gente vê aí de pessoas que estão lá no auge, não sei o quê, que a vida foi assim. Não. Eu estou aqui, inclusive, compartilhando o meu processo, dando a minha cara a tapa aqui, para mostrar todo o meu processo, como que eu estou, porque eu espero que daqui a um ano você, quando vê o vídeo, e possa ver o de lá de trás, como muitas outras pessoas. Por exemplo, eu tenho uma aqui que eu sigo, que é a Maia Andrade. Se você já conhece a Maia Andrade? Você já viu um dos primeiros vídeos dela lá 5 anos atrás? E como ela está hoje? Olha, gente, como que essa... Sabe, o processo dela foi fantástico. Eu queria ter conhecido, assim, que ela tivesse tido um insight de postar os vídeos dela antes de ter todo o conhecimento que ela compartilhou lá 5 anos atrás, gente. Então, assim, é um processo. E a mudança, ela precisa acontecer primeiro dentro da gente. Quando a gente muda a forma como a gente pensa, quando a gente muda a nossa energia,
a gente começa a ter mais força para que outras coisas, espera aí, não, isso aqui está errado na minha vida, eu vou transformar isso. Não fica morando na dor, a dor ela tem que ser passageira, sofrimento, que muitas das vezes vem na vida da gente, forçar a gente a sair daquela zona de conforto e mudar a situação da nossa vida, mudar o quadro da nossa vida. Então, vem comigo, continua acompanhando aqui o que eu vou trazer aqui de conteúdo, o planner que eu estou terminando de elaborar para compartilhar aqui com vocês. Se você quer mudar a sua energia, faça o exercício do livro Magia, da Rhonda Barnes. O link vai estar aqui na descrição. Na Amazon estava com um desconto de 30%, agora na data que eu estou postando. E então é muito legal, é muito bacana, vale a pena. Olha lá as avaliações do livro. Tem muitas pessoas falando maravilhas desse livro que realmente tem transformado. E eu, sinceramente, estou fazendo o Caderno da Gratidão. E é um hábito que eu quero seguir aí pelo resto da minha vida. Muda a forma como você pensa, muda o seu interior, que você vai ver, eu te garanto, que você vai ter as forças que você precisa para começar a mudança na tua vida. Beijo grande.